E aí, pessoal, estamos começando a nossa live. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou mandando aqui as mensagens para avisar o pessoal que nós já estamos aqui. Sejam todos bem-vindos. Tô vendo que Mari já chegou. Ana Paula, bem-vinda. Só um minutinho, deixa eu mandar aqui quem quiser também. Manda a mensagem que a live tá começando para as pessoas. Tem uma setinha, é só clicar na setinha e mandar. Meu namorado tá passando aqui atrás, correndo, para vocês não verem ele. Bem-vinda, Pri, bem-vinda, Edna. Ah, legal, Mariana já me mandou o pedido, já vamos começar. Então deixa eu te aceitar, Mari. Já chegou e a gente vai começar. Tô esperando aqui mais um pouquinho pro pessoal ir chegando. Olá, querida. Ô, Mari, bem-vinda! Que bom! O pessoal tá chegando aos pouquinhos. Tem alguns amigos meus. Tem um amigo meu que tá mandando mensagem no meu WhatsApp que ele fez um boa tarde, Andréia. Ele fez um Instagram só para assistir a nossa live. Olha que fofo. Aí ele me mandou, Ah, aí ele me mandou uma mensagem aqui agora, o que que eu faço? Aí eu primeira vez que ele mexe no Instagram. Então ele tá um pouquinho ainda perdido na estreando. ferramenta. Tá Se a minha estreando. internet não ficar legal, ficar parando, alguma coisa assim, você me avisa. Vou, Verônica, tô te ouvindo e te você vendo bem. tá, vamos ver. Você tá me vendo bem? Tá me ouvindo direitinho? Teve uma hora que deu uma parada aí, congelou, mas Pra mim, né? Não, então, provavelmente minha tela congelou porque eu fui tentar responder o meu amigo que tá tentando entrar. E aí, quando eu. Ah, ele entrou, gente, que legal. Tony, seja muito bem-vindo. Eu tava aqui comentando com as meninas que eu tava tentando te explicar como fazer para você entrar na nossa live. estreando, Então, Tony. estreando. Tony entrando numa live pela primeira vez. Tá mandando um acenozinho pra gente. Então, agora vamos começar, né, Mari? Sem mais delongas. Deixa eu ver aqui. Aqui é um prazer, assim, é muito interessante essa coisa de Instagram, né? A gente acaba se conectando, conhecendo pessoas que, enfim, a gente é da mesma cidade, né? Mas a gente foi se conhecer de um jeito Inédito, né? meio Assim, doido. não esperado, né? Totalmente diferente, né, Mari? Mas a gente é assim, a vida tem dessas coisas, né? A gente não espera e simplesmente as coisas acontecem, né? E é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje também, né, Mari? Primeiro, então, quero começar apresentando a Mari para vocês. Tem algumas pessoas aqui que já conhecem a Mari, né? Mas algumas pessoas vieram através do meu Instagram. Então, eu quero apresentar a Mari para vocês, para a gente poder começar essa conversa, porque realmente, às vezes, né, as coisas inesperadas são as que dão certo. Né? Então, vamos estar abertas para tudo isso. A Mari, começamos a conversar recentemente. Fiz uma postagem, acho que foi, você me viu, foi na postagem da salada, não foi, Mari? Exatamente. Que bateu fundo no meu coração. Ai, gente, várias pessoas começaram a me seguir depois daquela postagem da salada e várias pessoas falaram a mesma coisa, que vieram para a Índia e tiveram esse desafio com a salada. Olha só, tanta coisa para a gente ter desafio, né? A gente fica com a questão da salada. Mas enfim, a Mari é psicóloga, ela tem um relacionamento
já casada oficialmente com um indiano há mais 10 anos. Ela vai contar isso melhor do que eu, né? Mas só para vocês saberem. E aí ela viu a minha postagem no meu Instagram e ela puxou o assunto comigo. Eu falei, poxa, vamos conversar sobre isso numa live? Vamos trocar essa ideia? E aí ela topou, então eu quero agradecer muito aqui a presença da Mari para a gente trocar essa ideia. E antes de eu passar a palavra para a Mari, para ela poder falar um pouquinho mais, né, desse primeiro momento da apresentação, eu quero explicar, né, de onde surgiu essa ideia desse bate-papo, né, com mulheres especificamente que conheçam a Índia ou que tenham alguma relação com a Índia. Né, eu moro aqui na Índia, né, a primeira vez que eu vim à Índia foi há 3 anos atrás. Atualmente já tem 2 anos que eu moro aqui. E eu recebo muitas mensagens, principalmente de mulheres com muitos receios com relação à Índia, medo de vir à Índia, e muitas pessoas assim com questões, será que eu vou me adaptar? Será que vai ser legal? Coisas assim que muitas pessoas se questionam se elas querem vir à Índia ou não em função desses possíveis problemas. Então, uma coisa que eu acho muito interessante, né, a gente poder desmistificar toda essa questão com relação à Índia. A Índia é um lugar incrível, mas que, óbvio, tem seus desafios, né? E aí, por isso, eu tive essa vontade de conversar, principalmente com mulheres, para que mais e mais mulheres tomem coragem e realizem o sonho de vir à Índia. Porque eu sei que muitas mulheres têm vontade, têm curiosidade de vir, mas ficam nesse lugar do medo, né? Então, assim, uma das coisas que eu vou com certeza perguntar para a Mari aí é como é que foi essa preparação para ela vir aqui, né, para a Índia e enfrentar esses medos que são normais, né, que acontecem. Mas antes disso, eu vou passar a palavra para a Mari para ela se apresentar um pouquinho e a gente começar o nosso bate-papo. Bem-vinda, Mari. Muito obrigada, Verônica. Queria agradecer assim, o seu carinho. Você é uma pessoa muito afetuosa, muito carismática, né? Empática, assim. A gente já percebe logo, a gente se sente à vontade com você, né? Puxar o papo já fica uma coisa muito... Fica afim de saber, de se comunicar. Então, assim, prazer. Eu achei uma oportunidade legal porque eu uso muito o Instagram para fins profissionais. Para falar de terapia, para falar de psicologia. Eu sou muito reservada, assim, é sempre uma questão no Instagram. O que eu boto da minha vida pessoal, o que eu não coloco. Eu sempre, sabe? Sou muito cuidadosa nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, tem uma história aí que tem tudo a ver com o meu trabalho, né? Então, que eu acho que também é uma parte que não pode ser deixada de lado, né? Quanto que essa minha experiência pessoal, ela contribui para esse trabalho que eu faço de terapia online com brasileiros e brasileiras que moram fora, né? Então, e sim, assim, a Índia é um país múltiplo, né? É um país... Aí as pessoas perguntam, tem não sei o quê, aquela bizarrice qualquer? Tem, tudo é possível. Tem. Isso não é o todo, né? É sempre uma parte. Então, um ponto que eu acho sempre muito importante para a gente falar na Índia, primeiro, tudo pode acontecer, né? Existe o literalmente. tempo, existe. Mas existe também todo o resto, né? Então, acho que a gente sempre tem que tomar cuidado, porque situando é um país de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, ou seja, cabem 6 Brasis de população, né? Num país que é menor que o Brasil. Então, tem de tudo e a gente tem sempre que tomar esse cuidado sobre quais são os estereótipos, qual é a importância disso, e se um faz, 10 não fazem, né? Sempre assim, nesse sentido. Acho que vale a pena a gente lembrar, né, esse aspecto cultural. Sim, isso é muito importante. Não, e assim, o que eu sinto é isso, né? Porque às vezes uma experiência ruim que de repente uma pessoa teve há milhões de anos atrás, um grupo enorme de pessoas vão se impactar com aquela informação que de repente para você a experiência seria diferente. Né? Então eu acho que a gente muitas vezes se limita porque, não, o que aconteceu com fulano. Caramba, quantas coisas ruins já aconteceram no Brasil também, sabe?
e que tudo, assim, não é que a gente está aqui falando que, não, tá tudo bem acontecerem coisas ruins, não é isso. Mas, assim, a gente tem que entender que a gente tem as possibilidades de ter uma experiência diferente de acordo com o que a gente se posiciona também, com o que a gente coloca, né, nessa experiência. Então, assim, eu queria começar te perguntando super, assim, para entender como é que foi essa história, né? Porque, assim, não é tão comum indianos no Brasil, não tem muitos indianos no Brasil, né? Assim, eu conheci pouquíssimos, conheci alguns, mas porque eu dava aula de português para estrangeiro, então eu conheci alguns indianos a trabalho, né? Mas, assim, não é muito comum. E eu queria te perguntar, como é que foi que você conheceu seu marido? Eu já dei um spoilerzinho lá nos stories. Mas como é que foi que você conheceu ele? E, assim, como é que foi pra você o seu primeiro impacto de falar, caramba, é um indiano? Porque, assim, a gente muitas vezes cria vários estereótipos do que é ser indiano. E aí, quando a gente vê que tem de tudo, como você mesma falou, eles podem ser totalmente diferente dos estereótipos que a gente criou na nossa mente. Né? Então eu quero saber como é que começou essa história e como você se sentiu, assim, inicialmente, né, de estar se aproximando de um indiano, né? Ele foi, queria só dar um oi para a Gabi, que chegou, e dar um abraço para a Andréia, que falaram aqui também. Seguinte, bom, a gente mora, né, você é do Rio, você gosta de samba, então, você tem quantos anos, Verônica? Eu tô com 33 agora. Agora que eu tô vendo aqui as mensagens do pessoal, desculpa, gente, é porque quando vocês vão escrevendo, eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo. Então, me desculpem se alguma coisa passar, mas todos sejam muito bem-vindos. E sim, amo samba, gente. Sou louca por samba, Mari. E adoro a Lapa, sou apaixonada. Então, eu tô com 33 agora. O Clube dos Democráticos. Delícia. Então, ia lá, assim, toda semana, era tipo o quintal da minha casa. Eu ia toda semana, eu adoro dançar. E aí eu ia lá, e no sábado, às vezes eu ia 2 vezes na semana. Num sábado, eu tava lá, né? E aí um cara me chamou para dançar. E assim, eu dançava com as pessoas, né? Sim. E aí ele me chamou para dançar, mas não falou nada. Eu olhei para, achei que ele fosse brasileiro, né? Só que assim, para quem é do Rio vai entender. Eu bati o olho nele e falei assim: ele não é muito circuito Lapa, ele deve ser circuito Casa da Matriz de Botafogo. Sim. Sabe? Achei que não era muito dali, assim. Aí ele me chamou para dançar, eu, sei lá, puxei um papo, assim, né? Pisei no pé dele, alguma coisa assim, e falei: desculpa, pisei no seu pé, puxando um papo. Aí, não falar português. Eu, falar português, é gringo, né? E aí a gente começou a conversar um pouco. O meu inglês estava muito enferrujado na época, né? Muito, tinha estudado, feito curso de inglês, assim, completo, mas não praticava. E aí a gente começou a puxar papo, ele falou que era indiano, eu fiquei muito surpresa, porque eu nunca tinha conhecido nenhum indiano na minha vida, assim, né? Era uma coisa completamente nova para mim. E eu sou muito curiosa, interessada por outras culturas, né? Por outros. Eu sempre tive vontade de conhecer, nunca tive nenhuma conexão com a Índia, assim, anterior. Tinha uma curiosidade, achava que um dia eu iria conhecer alguns países no Oriente, entre eles a Índia, numa excursão, numa viagem, enfim. E a gente começou a conversar, né? Achei ele muito interessante, fiquei muito, muito curiosa, muito interessada sobre as histórias da Índia e tal. Já estava de noitão lá no Democráticos e ele me chamou para almoçar no dia seguinte. Eu falei, gente, achei muito estranho. Você conhece um cara na noite e ele te chama para almoçar Vamos no dia almoçar. seguinte. Não é padrão, né? Eu falei, vamos, né? Aí fomos almoçar no dia seguinte e foi incrível, assim, foi uma história, aquelas coisas ruins da vida que se tornam coisas boas. Eu tinha acabado de sair de um emprego, na verdade tinha sido demitida numa situação muito chata, de injustiça e tal, eu estava muito aborrecida com aquilo, porém, contudo, eu tinha os dias livres, né? Aquela semana eu estava livre para encontrar com ele. O visto dele estava acabando
Ele tinha acabado um trabalho, tinha feito um pós-doc na França, e ele, na escola, tinha ouvido falar do Rio Amazonas. Então, ele tinha um sonho de menino de conhecer a Amazônia. Uau! E ele ama cricket, né? Aham, é. Para quem não sabe, gente, cricket é o esporte dos indianos. Eles amam. Eu não sabia que cricket existia até eu chegar na Índia, mas enfim, eles são loucos por cricket. Paixão nacional. Aí tinha uma Copa do Mundo de cricket no Caribe. Aí ele fez uma viagem, veio descendo, Caribe, Jamaica, Venezuela, norte do Brasil, nordeste, chegou no Rio de Janeiro. E a gente se conheceu assim, mas o visto estava acabando, né? Mas, enfim, no final desse encontro a gente já estava apaixonado. E aí mantivemos uma relação à distância por muito tempo, assim, Skype. Quanto tempo vocês conviveram, que ele estava aqui? Quanto tempo? Aqui não, né? Que ele estava aí no Brasil. Por quanto tempo vocês conseguiram conviver nesse primeiro momento? 5 dias. Uau! E aí depois ele voltou para a Índia, depois disso. Não, aí que você, né, estava me falando um pouco sobre essa questão de que não é comum. É uma coisa que era uma coisa assim, ruim, confusa na época, mas que de alguma maneira ajudou ele a vir para cá, é porque ele tinha acabado um pós-doc e estava sem emprego. Sim. Ia fazer essa viagem, que ele tinha juntado dinheiro, fez essa viagem, e em seguida ia voltar a começar a procurar emprego. Então, estavam os dois meio perdidos na vida, meio soltos. Né? Se acharam. E aí ficou um período aí da vida, a gente tentando saber o que ia fazer, né? Porque a gente ficou 5 dias juntos. Depois era coisa de 3 meses, aí a gente se encontrava, a gente ficou 6 meses sem se encontrar. Foi um período assim bem conturbado, sabe? De bancar um relacionamento à distância, né? Não é fácil. Fomos desenvolvendo assim, até que no final ele arrumou um pós-doc aqui. Ele teve um trabalho temporário nos Estados Unidos, depois surgiu essa oportunidade, uma bolsa. Ele tentou e conseguiu, veio para cá. Sensacional. E aí, então assim, isso é uma coisa meio estranha, meio ruim na época, mas que no final das contas facilitou aí para isso, né? E como é que ele se virou com o português? Que ele não falava português até então. Como é que foi para ele fazer o pós-doc no Brasil? Então, na área dele, é uma área muito específica da matemática, que assim, a maior parte das coisas é em inglês. É uma área que não é muito desenvolvida no Brasil, que é Number Theory. Então, assim, o que ele estudava era inglês, né? Ele tem uma facilidade muito grande para línguas. Então, eles, né? É um negócio incrível como o indiano tem uma facilidade para a língua, né? Isso é uma coisa que eu fico impressionada. É o que ele diz, assim, todo mundo, meu Deus, você aprendeu português. Ele falou, olha, um indiano que estuda, assim, que tem a oportunidade de ir para a escola, que faz o ensino médio, que aprende inglês, um indiano que, mesmo que não estuda muito, não consegue estudar muito, em casa se falam 2, 3 línguas, né? Porque às vezes o pai é de um lugar, é de uma língua. A mãe é de outro lugar, é outra língua. E o lugar que ele mora é uma terceira língua, e ainda tem o inglês. Então, eles estão habituados a circular por entre línguas. E se você sabe o inglês, bem ou mal, consegue ali algumas raízes de algumas palavras, algumas coisas, né? Então, ele foi se virando, assim, foi aprendendo de novela. Ele Caramba! Aquele negócio tipo tecla SAP, né? Eu não sei como é que chama. Ia lendo a legenda das novelas, assim, foi aprendendo assim. Nossa, isso é uma curiosidade muito interessante, Mari, que talvez as pessoas não saibam, né? Não sei com relação ao pessoal que está aqui, né, assistindo a nossa live, se eles têm essa noção de que na Índia não existe, como no Brasil, uma língua única, né? Existe uma língua oficial, que é o Hindi, né? Mas o espanhol,
o espanhol aí. O inglês também é uma língua que se tornou oficial, mas é uma infinidade de línguas, assim, cada estado é uma língua diferente, ainda tem as línguas dos vilarejos, então, assim, tem muitas línguas, né? Então, assim, por exemplo, meu namorado fala acho que 6. Eu fico, gente, como é que alguém consegue falar 6 línguas? Só que ele brinca, que ele fala assim pra mim, ah, mas não faz, não tem uso nenhum, porque só entendem aqui dentro. Quando a gente sai, ninguém entende a gente. Uma vez, até vou chegar nesse assunto com você lá na frente, mas é que me lembrou aqui. Eu falei, ah, se um dia a gente tiver filho, você vai ensinar Malayalam pro seu filho? Porque Malayalam é a língua aqui de Kerala. Ele, pra quê? Não vai servir pra nada. Você acredita nisso? Ele falou isso. Mas enfim, eu falei, não, tem que ensinar, porque é a língua, né? A língua do pai, né? A língua da família, como é que vai conversar com sua mãe, como é que vai conversar com as pessoas daqui, né? Mas enfim, isso a gente vai chegar nesse assunto filho, estou pulando etapas aqui, né? Mas enfim, é porque eu me lembrei dessa questão das línguas, né? Que é uma curiosidade para a maioria das pessoas, né? Que eles não sabem que é uma coisa assim tão diversa, né? Aqui na Índia. Porque tem as línguas e tem os dialetos, né? Que são coisas diferentes. Sim. Então, é isso. E eles têm que. E a língua, por exemplo, daqui, né, o Malayalam, é tão difícil, eles falam que é uma das línguas mais difíceis do mundo, né? Eles diz que é tão difícil que qualquer outra língua fica fácil de aprender. Porque é uma língua super difícil. Cada nuance na palavra muda totalmente o sentido da palavra. Ele mesmo vira pra mim e fala, ah, Verônica, não fala Malayalam não, porque toda vez que você tenta falar, você fala um palavrão. Aí ele fica, não fala isso. Fala, não fala isso não, você tá falando palavrão, vai me deixar com vergonha. Mas enfim, brincadeiras à parte, ele não me incentiva muito a aprender a língua, não. Você fala hindi? Como é que é a sua relação com a língua? Seu marido, ele fala hindi, né? Ele fala hindi, inglês, e ele entende. Ele é capaz de falar urdu, né, que é a língua do Paquistão, que se fala praticamente hindi, mas se escreve diferente. Então, Sim. se ele for para o Paquistão, ele vai se virar e falar urdu. E ele entende Pahari, que é da onde ele é das montanhas, originalmente, né? Que na Índia Uhum. tem muito isso. Da onde ele é. Ele nunca viveu lá, mas ele é das Hometown. montanhas. Ah, my hometown. Hometown. Então ele é Pahari, no final das contas, que é o pessoal que vive lá nas montanhas, na parte baixa dos Himalaias. E Ai, aí que se fala Pahari. triste. Lugar horrível. É um lugar horrível. Que Tem coisa aquelas montanhas. chata. Você Mas esteve lá? eu tive só em Rishikesh, que é o pezinho, né? Mas eu sou louca para conhecer mais. Eu vivo vendo fotos e sou doida para conhecer ali a região de Leh e Ladakh. Não sei se você conhece, mas É outro mais alto. Nunca fui. é lindo demais. Eu vejo foto, eu fico encantada, Dharamshala. Enfim, é muito linda essa região. Para quem tem vontade de conhecer a Índia, de beleza, para quem gosta de turismo de frio, né? É uma região incrível, vale muito a pena. Eu tenho vontade de Arquitetura. fazer uma imersão, assim, uma viagem para conhecer e explorar essa região mais profundamente. Mas enfim, deixa eu pegar esse gancho e te perguntar, quando foi a primeira vez que então você veio para a Índia? Vocês já tinham se casado? Vocês casaram primeiro no Brasil ou você veio à Índia primeiro? Como é que foi isso? Assim, a gente se conheceu em 2007. A gente se casou em 2009, mas antes disso eu fui conhecer a família dele em 2008. Então a gente estava numa relação assim, à distância, né? Eu visitava ele, ele me visitava e ele estava morando na época nos Estados Unidos. E aí eu visitei ele e a gente. Não, foram duas viagens. A primeira vez eu visitei, ele tem um irmão que morava na Califórnia na época. A gente visitou o irmão dele, meu cunhado, Aí minha já conheceu a cunhada. família, né? Já foi introduzida ali para a família.
E de uma segunda vez eu também encontrei com ele e a gente foi para a Índia. Então a gente não era casado, né? Então, assim, embora a família dele assim seja sempre muito aberta, assim, não tenho do que me queixar, as pessoas sempre perguntam, né? A estrangeira, como é que eles te receberam e tudo mais. E Sim. receberam muito, sabe? Muito afetuosos, me receberam muito bem. Nunca senti nenhuma diferenciação, assim, lógico, tem diferença até de comunicação e tal, mas eu nunca me senti como se eu fosse a estranha, sabe? Assim, sempre me senti acolhida. ET. Mas eu sentia que para ele era muito importante que a gente se conhecesse, né? Teve uma vez, por exemplo, que ele estava aqui no Brasil e aí a gente estava muito feliz. Um dia a gente saiu e bebeu, caipirinha, não sei o quê. Aí ele me falou assim: eu queria te fazer uma pergunta, mas eu não quero te fazer essa pergunta antes dos meus pais te conhecerem, entendeu? Então eu senti assim que a aprovação da família dele fez toda a diferença, Sim. sabe? E a gente fez uma viagem hardcore, porque assim, Conta. experiência, gente, não é uma experiência de proteção, né? É uma experiência, assim, tapa na cara, né? Então, foi uma imersão cultural, assim, muito maravilhosa, muito difícil, né? Incluindo essa viagem para as montanhas. E foi assim, eu passei. Eu não lembro, eu sou muito ruim, a minha memória não é muito boa, assim, sei lá, mais ou menos um mês. E a gente ficou na casa dos pais dele em Delhi, né? Um mês em Delhi. Hã? Você ficou um mês em Delhi, direto? Não, um mês e meio. Não, aí a gente foi. A primeira vez a gente ia para Kerala, mas ele passou mal. A gente foi para Goa, a ideia era ir Goa e Kerala. Mas ele ficou doente em Goa, a gente precisou voltar. E antes disso, eu fiz aquela viagem básica, né? Delhi, Agra, Jaipur, Sim, Rajastão, né? triângulo, né? Triângulo dourado. Triângulo Dourado, e fomos visitar a região de origem dele, né? Da família. Aí eu queria só comentar uma coisa muito interessante. Enfim, tem tantas coisas para falar, né? Mas, enfim. Vamos combinar já a próxima live, né? Porque é muita coisa. Eu tô aqui toda ouvidos, conta. O máximo que você puder, eu sou louca pra saber essas histórias todas. Eu sou muito curiosa. Eu sou curiosa também. Foi assim que eu me apaixonei por indiano, porque eu ficava assim, como é que é na Índia? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Eu queria saber todos os detalhes, sabe? Não é à toa que sou psicóloga, né? Eu me envolvo na vida das pessoas e quero saber, tenho interesse e tal. Enfim, aí a gente tem essa viagem foi muito interessante porque a gente foi na cidade onde ele ainda tem família, que chama Almora. E a minha visão da Índia, assim, não sei se você concorda comigo, é um país muito louco, porque assim, a infraestrutura é péssima, né, em geral, assim, estradas em geral são ruins, tem lugar, vilarejo que tem esgoto a céu aberto, tá. Mas o olhar para os detalhes é uma coisa assim, tipo palitinho de dente esculpido, não é? Aquela parte Verdade. de cima, gente, palito de dente esculpido, né? Os Mínimo, né? Aquela detalhes, coisa que você não tem nem noção de como que a pessoa conseguiu fazer aquela linha ali, né? é uma coisa assim, sabe? Aí tem os tecidos, né? Que são uma coisa de outro mundo, os tecidos indianos e tal. Maioria feitos à mão, né? Maioria estampados à mão com os carimbos, né? Esses dias Tá vendo? até a Letícia mostrou, né? Quem tá aqui também e não conhece ainda a Letícia, que a gente ia fazer a live da semana passada, acabou que meu celular quebrou a tela, não conseguimos, mas já tá remarcado pra frente. Aproveita e segue ela lá também, que é leticia.na.índia, e ela mostra muito também, como ela tá em Jaipur, que é o norte da Índia, ela mostra muito essas coisas, que aqui no sul a gente não vê muito. Mas ela mostrou essa semana, o pessoal estampando os tecidos com os carimbos. Gente, é um negócio, é feito manualmente, é de enlouquecer, né? Assim, o quanto o detalhe, né? A coisa do detalhe mesmo, né? Para umas coisas eles não têm cuidado nenhum e para outras eles são extremamente detalhistas, né?
aquele negócio, faz a obra em casa, limpa, joga no caninho para tomar banho quem tá passando, né, Verônica, como você mostrou. Mas tem umas coisas incríveis que você fala, como é que a pessoa deu tanta atenção para isso, sabe? O lugar onde as flores são colocadas, tem umas coisas assim muito diferentes, né? E Sim. aí eu fiquei muito, muito encantada, assim, e aí a arquitetura era isso, uma ruazinha cheia de vaca e mosca, e as casas esculpidas em madeira, uma coisa mais linda que você possa imaginar, aquelas, como é que chama aquelas, mais sacadinhas, Varandas. né? A coisa mais incrível. E aí, visitando a casa, né, da família dele, é muito interessante, porque mostra um aspecto que as pessoas sempre perguntam e tal, que é justamente da joint family, né? A Aham, família que total. mora, que é uma tradição, né? E ainda existe muito, menos, mas existe muito. Então, essa casa da família era assim, toda esculpida, teto esculpido de madeira, maravilhoso, umas portas muito interessantes que você tem que subir, assim, é tipo quase um degrau para atravessar, e a porta de um quarto dá para o outro, Sim, sabe? isso aqui em Kerala também. Eles têm É. uma porta interconectando os quartos. É muito louco isso. Aí eu penso assim, né? Como é que as pessoas conseguem namorar? Né? Cidade, né? Isso é um conceito super novo aqui na Índia, porque ninguém tá nem aí pra privacidade, né? Tanto que se você pede privacidade pra eles, eles falam, hã? Tipo, o que que é Ninguém. privacidade mesmo? Quem? Da onde vem? Compra no mercado? Que frescura é essa, né? Que frescura é essa? E assim, Isso não é. para quem não sabe, gente, assim, eu vou tentar também trazer um pouquinho dessa coisa didática, porque eu nem sei se todo mundo que tá aqui realmente conhece a Índia, né? Assim, mesmo por meios virtuais. E o que a Mari está trazendo para a gente é uma questão cultural muito forte aqui na Índia, que é as famílias morarem juntas, né? Então, assim, diversas gerações dentro de uma mesma casa. Então, é muito comum, por exemplo, os filhos se casarem e aí, normalmente, a esposa vem morar com o filho dentro da casa dos pais, né? Isso até é uma pergunta que eu queria te fazer, Mari, porque assim, eu estava falando lá no meus stories que eu conheço várias indianas que têm relacionamento com várias brasileiras que têm relacionamento com indiano, e o que é mais comum é a brasileira ir morar na casa ou no lugar de origem do marido. E com vocês é exatamente o oposto, né? E eu queria até entender se foi por uma questão profissional ou se teve alguma outra, né? Assim, não explicação, mas origem, porque eu vejo que isso é uma coisa que para eles é incomum, né? Que normalmente a mulher vem para casa do homem, né? Quando casa. Então, foi um pouco aquilo. Foi basicamente uma questão profissional mesmo, sabe? Assim, como eu te falei, a gente se conheceu no momento em que os dois estavam meio sem. Parece que eu tô falando assim, gente, dois malucos, não é isso? A gente estava meio sem rumo profissional, assim, a gente sabia que queria ficar junto, mas a gente pensou em todas as possibilidades, assim, a gente pensou em várias possibilidades. A gente pensou em ficar no Brasil, a gente pensou em ir para a Índia, a gente pensou em ir para os Estados Unidos, a gente pensou em ir para a Europa. Ele procurou emprego em alguns lugares diferentes, assim, foi um processo muito baseado nisso, assim, a gente queria ficar junto, estava aberto a diversas possibilidades. Então, no final das contas, a gente achou que valia a pena ficar aqui, mas não teve nada. Assim, a única coisa que uma vez meu sogro fez uma piadinha em relação a isso, geralmente é a barru que vem e tal, mas sem um grande peso, assim, eles têm um pensamento um pouco, poxa, se está num país que é mais ou menos em desenvolvimento como a Índia, por que não aqui? Entendeu? Mas assim, não teve nenhuma pressão em relação a isso, assim, foi bem aceito. Eu acho que se ele tivesse empregado lá, quando eu conheci ele, teria sido diferente. Ele não ia largar o emprego, entendeu? Para morar em outro lugar. Mas estava assim meio solto no ar. Então a gente foi vendo os caminhos aos poucos, sabe? Até porque, eu não sei, né? Eu não conheço o seu marido, mas assim, da experiência que eu tenho aqui, eles têm muito essa coisa do provedor, né? Do homem ter que prover.
aos pouquinhos isso está mudando, né? Assim, acho que culturalmente isso está se adaptando, porque as mulheres estão começando a sair para trabalhar, né? Mas ainda é uma coisa nova, né? Ainda é uma coisa nova na Índia. A maioria das mulheres, elas ficam em casa, literalmente cuidando da casa, dos filhos. Não é uma coisa ainda tão comum, assim, em todos os lugares, né, a mulher trabalhar. Nos grandes centros urbanos já está começando a ser uma coisa bem comum, né? Delhi, Mumbai, Chennai, mas assim, aí ó, a pessoa já está confundindo o inglês com o português, já está ficando confusa. Fala igual os indianos que vão misturando nas frases as duas línguas, né? É bem E eu legal. faço isso direto. Enfim, então isso ainda é uma coisa que também tem um certo peso, né? Assim, não para todo mundo, né? Eu acredito que o seu marido, por ele ter morado fora, ele ter feito, né, estudos mais, né, ter se desenvolvido nos estudos, ele com certeza teve contato também com outras culturas, isso abre a mente, né? Mas no geral, assim, dentro de uma tradição que ainda vamos botar assim, Maioria. exatamente, isso que a palavra tinha fugido, mas eles veem sim isso como uma coisa que é importante, né? Você chegou a sentir isso em algum momento na tua relação? Não, não, porque assim, eu acho que tem uma abertura dos pais dele, né? Então, por exemplo, os pais dele nunca fizeram pressão para casamento arranjado, sabe? E, por exemplo, o meu cunhado, eles nunca moraram fora. O meu cunhado, mentira, o meu sogro morou um ano fora. Mas acho que não é só isso, não. Ele tem um pensamento mais libertário mesmo, assim, sabe? O meu cunhado mora lá sozinho, tem namorada, há anos namorada, que mora com ele, assim, meio mora, meio não mora. Eu não sei como é que é no coração deles, mas assim, eles acham justo a mulher trabalhar. A minha sogra, assim, por muitos períodos na vida, ela trabalhou fora, sabe? E Talvez isso assim, também seja uma diferença entre norte e sul, porque assim, eu vejo que aqui em Kerala eles têm uma coisa de manter a tradição muito forte, sabe? Então, assim, desses aspectos, eu vejo que o casamento arranjado aqui, por exemplo, é a grande maioria. E assim, o homem chega perto dos 27, 28, a família já começa a pressionar, sabe, intensamente, mesmo que ele esteja fora do país, pressionar para ele voltar para casar. Isso é uma coisa que eu vejo muito aqui em Kerala. Então, assim, o meu referencial é mais o referencial de Kerala, né? Então, eu não posso falar de Delhi, dos outros. Eu até já tive um namorado de Delhi, durante um bom período, mas ele era bem com a mente um pouco mais conservadora também. Então, mas eu sei que em Delhi o pessoal já é mais, vamos colocar assim, mais aberto, né? Mas aqui em Kerala eu ainda sinto um bocado essa questão como uma coisa bem importante, assim, a coisa da manutenção do casamento, com a questão das castas. Eu ainda sinto isso bem forte aqui. eu acho que, assim, é como eu falei um pouco no início, né? A gente tem sempre que ter esse cuidado, porque são 1.000 índias, né? Então, de alguma Exatamente. maneira, eu conheço uma índia, assim, uma parte que eu conheço, mais próxima, mais familiar, tem, assim, a geração dos meus sogros, por exemplo, todos, assim, tem um ou outro que tiveram um love marriage. Aí é um evento, né? Nossa, foi um love marriage. Uau, eles falam, Mas, uau, foi love marriage. e outra coisa que eu descobri interessante, Verônica, é que existem muitos níveis de casamento arranjado, né? Eu, pelo menos, pensava, ou é casamento arranjado ou não é. Não é, existem gradações. Não, Existe desde aquele. desculpa, te cortei porque mesmo quando eles se amam, ainda é arranjado. Porque às vezes as duas pessoas, elas se conhecem, elas se apaixonam, e aí ainda assim as famílias se arranjam. Exatamente.
casal casou, então quer dizer que eles meio que fugiram para se casar ou alguma coisa assim. Ó, agora você voltou, então eu não sei se você estava ouvindo ou não. Tava me ouvindo? Não, parou. Engraçado. Pois é, para mim você congelou e para você eu congelei. Não, o que eu tava dizendo é que uma coisa que eu não sei também, né, se é geral ou se é só aqui, é que quando é love marriage, aqui pelo menos, quer dizer que a pessoa foi contra a vontade da família. Porque pode ser love marriage arranjado. Ou seja, o casal se ama e aí eles colocam, né, os pais para conversar, os pais se gostam, se aceitam e aí casa. Aí eles consideram um casamento arranjado ainda. Mas o casamento love marriage real é quando tem aquela fuga. Tipo, eles vão contra a vontade dos pais e simplesmente se casam e aí meio que enfia a goela dentro dos pais, sabe? Assim, e muitas vezes isso não é aceito, né? Assim, Não, isso mas eu já vi muitos também love marriage que a família aceitou. Assim. não, sim, é isso que eu tô falando. Tem muitos, muitos, muitos. Mas assim, quando, pelo menos, o que ele me conta, né? Quando é love marriage, mas que a família aceitou, eles consideram arranjado, pelo menos aqui. É como se fosse um arranjado com uma ajudinha, mas ainda é É, arranjado, porque precisa da aprovação da família. Se a família aprovou, tá tudo bem. foi exatamente o caso de uma das tias do AF, que eles se conheceram na faculdade. E eles se encantaram um pelo outro. E aí, mas assim, aí calhou dos dois serem parrari, calhou assim, calhou de várias condições boas. E aí os dois comentaram com seus pais, os pais, pronto, ótimo, pronto. E já Achou. conversaram, achou, entendeu? Porque é um Assim, negócio, porque é um negócio complicado, né? Não sei como é que é no norte, mas aqui tem os aplicativos, os sites de relacionamento, que é tipo um Tinder, só que para casar, né? E quem procura normalmente são os pais, né? Então os pais entram lá no site e começam a ver a foto das possíveis esposas para o filho, e aí tem que bater a coisa da astrologia, né? Tem que dar o match. E aí, se rolar, aí sim que vai lá e vai conhecer a futura possível esposa. E tem amigos meus aqui que eles estão procurando uma esposa, sei lá, um ano nessa de procurar no site de casamento, ir lá visitar a menina, ou a família não gosta de uma, ou a família da menina não gosta. Enfim, tem umas curiosidades, né, aí. Mas enfim, vamos para o próximo tópico, senão a gente fica nessas curiosidades. Mas enfim, o que eu senti, assim, de você, né, do que você me trouxe, é que a família do seu marido, ela já é mais receptiva, né, para essa possibilidade de um casamento por amor, né? Não, eles não forçam, não cobram os filhos de ter que casar com quem eles querem, né? mas assim, só um parênteses, assim, eu já perguntei pro AF, assim, ele disse que se ele chegasse numa determinada idade, que eles seriam mais flexíveis, digamos assim, mas se ele chegasse numa determinada idade, ele tivesse solteiro, que eles iriam sugerir ou perguntar se você quer que eu, entendeu? Uma tia uma vez perguntou, Quando vocês se já conheceram, ele tinha quantos anos? tinha 30. É como um limite ali, né? O 30 é um limiar para eles, né? Tinha 20, quando a gente se conheceu, eu tinha 27 e ele tinha 30. E uma Ah, tia tinha falado: Ah, você já tá, né? Você não gostaria que eu te apresentasse ninguém? Aí ele mas isso aí falou: até, se a gente for parar para pensar, até no Brasil, né? Porque chega uma determinada idade, todo mundo começa. E aí, você não vai casar, não? sempre, né? Todo mundo querendo, enfim. Aí, você não quer que te apresente? Ele falou: Não, tia, não quero não. Ah, e hoje em dia, né? Essa juventude, eles querem se apaixonar antes do casamento. Achei muito engraçado. Interessante, né? Porque Eu para pensei, eles não faz sentido, né? Você vai se apaixonar a casa e depois você se apaixona, né? Muito engraçado. Sim.
Deixa eu ver aqui o nosso roteiro que você bem disse que a gente não ia passar do ponto 2, né? E estamos aqui praticamente no um ainda, mas brincadeiras à parte. Isso era a última pergunta do primeiro tópico, se você vê alguma diferença entre o casamento no Brasil e na Índia, né? E se vocês casaram na Índia ou no Brasil. A gente casou aqui primeiro, o que foi graças a Deus para mim. Então, a gente casou aqui. Só depois que a gente casou, Já fiquei curiosa por esse graças a Deus. só 3 meses depois é que a gente bateu o tempo juntos e separados. Para você sentir assim, como a gente passou muito tempo separado depois que a gente se conheceu. Não, foi graças a Deus porque foi muito mais familiar para mim, né? Então, assim, a gente fez um casamento civil, não fez um casamento religioso. E aí teve uma cerimônia no mesmo lugar e eu estava vestindo roupa indiana, estava vestindo Um sari. esqueci. Não, não era sari, não. Era um conjunto de saia e a blusinha, né? Os nomes eu não sei. Prova, agora esqueci como é que chama. Enfim, a gente fez umas coisas bem coloridas. A família dele veio toda. E foi na época, Verônica, da novela. Mentira! Você se viu dentro do caminho das Índias, literalmente. E, cara, eu não sou nem um pouco uma pessoa de moda, assim. Já me perguntaram, você casou com ele por causa da novela? Aí eu casei, gente. Vou casar com alguém por causa da novela. Enfim, aí tocou música da novela. Foi uma coisa muito, assim... Tava muito no clima da Índia e Arebaba, né? E tal. Enfim, a gente casou e aí 4 ou 5 meses depois a gente casou na Índia. Por que eu falo graças a Deus? Assim, porque eu fiquei... eu não sei nem qual é a palavra perfeita para isso em português, mas eu fiquei overwhelmed, né? Não é... Poderia traduzir como sobrecarregada? Não é sobrecarregada, não sei. Eu fiquei... Emocionalmente é uma experiência assim, né? O primeiro casamento indiano que eu assisti foi o meu. Foi o seu. Era tudo Uau. muito bom. Né? E a minha sogra não é uma pessoa que tem muito saco, ela não é nem um pouco mulherzinha, assim, sabe? Então eu falava pra ela, Maria, o que vai acontecer? Ela, you see, don't worry. Então Deixa rolar, né? Deixa rolar. Então eu não sabia nem que tipo de roupa era adequada, mas, sabe, assim, tudo, assim. Então, e aí foram 3, e aí teve uma briga na família, porque o meu sogro é super festeiro, ele adora festa, adora. E ele queria um casamento indiano com tudo que tem direito. Todo e tal. E aí rolou uma festa, uma briga na família, um racha, não sei o quê, porque todo mundo, menos ele, queria um casamento pequeno. E a gente teve um casamento pequeno com 300 convidados. Pequeno, né, gente? Para a Índia, 300 é nada, né? Fichinha. Que loucura! Então, teve a festa do merrende, né? De passar rena na mão. Teve o casamento religioso e teve a celebração depois, né? Como é que fala em inglês? Esqueci. Enfim, mais uma comemoração depois do casamento religioso. Então foi assim, né? Não, teve. Durou quanto tempo, Mari? Tipo assim, foi um intervalo de uns 6 dias, era uma coisa de 1 ou 2 dias entre uma coisa e outra, assim. Como diz o Acton, a Bia tava. A Bia tá falando, o casamento foi lindo. Não é casamento, é cansamento. Olha, eu já fui como convidada e eu fiquei exausta. Eu não consigo imaginar sendo o casal, porque é um negócio assim que você fica, gente, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tirando que os convidados, eles têm uns compromissos, os noivos têm uns compromissos que os convidados não têm, né? Então, assim, eu fico, gente, como é que pode? Esse povo não dorme, né? É muito louco. É uma experiência radical. Assim, garando na sala na veia.
Gente. Aqui, Tem deixa uma eu te coisa, perguntar. Oi, fala. tem uma coisa assim, as pessoas vinham falar com a gente, eu sou fulano, amigo do seu sogro, da época que ele trabalhava não sei o quê. E aí falava um nome que eu nunca ouvi na vida, aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou dar conta? E eu não queria ser mal educada, e, sabe, ficava naquela vivência, assim, né? E, Ai, então, Mari, olha, acho que faltam uns 5 minutinhos para o nosso bate-papo acabar. Eu não quero que acabe. Tem tanta coisa ainda aqui para te perguntar. A gente nem entrou na psicologia ainda. Ai, meu muito bem. Deus. Agora eu quero marcar com você também para você me falar da sua experiência. Vamos conversar. Assim, o meu relacionamento é recente, né? Assim, oficialmente falando, ele é recente. A gente tá junto há 5 meses. E o meu relacionamento ele é um pouco atípico, porque ele me apresentou para a família muito rápido, o que não é muito comum na Índia, né? Eu agora, nesse momento, eu estou na casa dos meus sogros. E assim, isso é uma coisa que não é uma coisa assim tão fácil de você ver, né, assim, aqui acontecendo. Normalmente é uma coisa que leva um tempo, eles têm todo um cuidado, né? Não é igual no Brasil, conheci hoje, tô ficando, leva pra casa pra minha mãe conhecer, né? Não tem isso. Terminar, tipo assim, né? Se terminar, terminou. Não tem grandes consequências, né? Pois Mas é. aí você toma, né? E aí, a expectativa da família, né? Não, e assim, isso gera uma certa agilidade no processo, né? Porque, por exemplo, a gente está junto há 5 meses, mas assim, para ele esses 5 meses já é uma coisa assim que já está num nível de profundidade que seria muito diferente do que os 5 meses do Brasil. Porque 5 meses no Brasil você está ali flertando com a pessoa. E na verdade porque isso aconteceu com você? Olha, então, eu não tenho uma resposta assim perfeita para dar por que que aconteceu comigo, mas assim, o que eu sinto é que o meu namorado, ele estava já se sentindo muito pronto para casar. Ele não é uma pessoa que ele tem experiências diversas, ele não tem interesse em conhecer diversas mulheres. Então a gente se apaixonou e aí ele falou: Não, você é a mulher que eu quero casar, então eu vou te apresentar para os meus pais. Então, assim, para quem está vivendo é um tanto quanto chocante, né? Confesso, porque pra gente é uma coisa muito diferente, né? Normalmente os homens no Brasil eles vão ficar enrolando 1 ano, 2 anos, 15 anos, a mulher pressionando, brincadeira, estereótipos à parte, né? Óbvio que tudo é possível, mas aqui na Índia eles têm essa coisa de. Eles não querem o oba-oba, né? Normalmente, eles querem. É uma cultura muito direcionada para a família, né? Então, assim, eles querem formar família, eles querem casar, eles querem ter filhos. Por exemplo, recentemente, uma amiga minha comentou que ela mora junto com o namorado dela, e ela comentou que ela não quer ter filhos. E ele ficou tão chocado que acho que para ele não acreditou. Ele falou: como alguém pode não querer ter filhos? Porque não posso dizer para todo mundo, mas no geral na Índia casar e ter filhos é tipo a meta da vida, né? Então assim, isso é uma coisa que para mim chama bastante atenção. Então, assim, vamos marcar com certeza esse papo para eu contar essa história um pouquinho melhor, porque senão eu acabo, né, finalizando aqui o nosso tempo falando dessa história, mas eu quero ainda usar esses últimos pouquinhos minutos para te fazer ainda uma última pergunta antes da gente finalizar, mas já deixando aí o gostinho. Vem para a Índia, Ludmila, vem para a Índia. Mas já tem os desafios também, tá, gente? Assim, né? Não tô aqui romantizando a coisa, não, tá? Tem muitos porém, né? Exatamente. Não vamos romantizar a coisa que também não é assim, né? Tem caso a caso, né? Vamos deixar isso claro. Mas, enfim, com certeza, gente, vamos ter um outro bate-papo, porque eu ainda tenho muitas perguntas para Mari. Se ela estiver disponível para a gente fazer em breve outra live, com certeza a gente vai marcar. Mas eu quero Programa que aproveitar. Hã? você, né? A gente deve estar muito tarde para você, que senão a gente encerrava e começava outro, mas
Aí deve ser o quê? Meia-noite? Agora aqui são 11h30. Oh. O meu Ainda bem. problema não é nem sono. Meu problema é fome. Eu tô aqui bebendo água, mas é porque eu não É, comi. Aí eu tô já com uma fominha. E aí por isso que próxima eu vez não. tá para o pessoal ver que você está comendo. Pois é. Então, gente, assim, essa parte alimentícia também é muito interessante. Vira e mexe eu posto, né? Lá no meu Instagram pessoal. Quem tá aqui e não conhece ainda, eu posto mais coisas sobre a Índia no meu Instagram pessoal, que é o @Verônica na Índia. Esse Instagram que eu uso mais para falar sobre o yoga, né? Mas o outro Instagram eu falo mais sobre o dia a dia. E assim, tem muita coisa interessante, porque as comidas são assim algo que é totalmente novo. Cada comida que eles me apresentam, eu fico, gente, mas o que é isso? Mas enfim, Mari, eu sou super tagarela, se deixar eu fico falando, mas eu quero ouvir de você, assim, pra gente concluir esse bate-papo de hoje, mas já deixando o gostinho pro próximo. Como foi que essa experiência, né, de estar com um indiano e de vir à Índia, né, de estar na Índia, como você sente que essa experiência te transformou, né? Que esse é o nome do nosso projeto, como a Índia te transformou. E não tem como não ser transformado, né, pela Índia e pela experiência de estar junto com pessoas da Índia, né? Então eu quero ouvir de você como você consegue sintetizar essa experiência de como a Índia te transformou. Assim, não sei se vai dar tempo de eu falar. Bom, eu lembro que eu sempre estudava no curso de psicologia, né, a questão de que a psicologia, como uma prática, uma disciplina, um conhecimento, saber, ela é datada porque ela está baseada na noção de indivíduo, né? A própria expressão indivíduo é muito recente na história da humanidade. Eu acho que ela é do século XVII, se eu não me engano. E aí eu não entendia, assim, eu entendia teoricamente, mas eu não entendia na pele, porque afinal há indivíduos, cada ser é único, cada um tem um corpo, a noção do... Mas então, eu acho que assim, o impacto mais fundamental para mim foi perceber e vivenciar essa diferença cultural que faz parte da minha intimidade, da minha família, da minha vida, no que há de mais precioso para mim, que é justamente na questão de uma noção de individualismo, né? Que eu não tinha. Para mim era como é, né? E aí eu vejo, não, existem tantas formas de viver e uma das maneiras que resume é a ideia do quarto que eu te falei, né? De que o quarto, depois eu até vou contar na próxima história, que eu perguntei para uma amiga que morou numa casa com 30 pessoas, vem cá, como é que as pessoas namoram? Depois eu te conto. 30. Classe média, tá? Classe média. Uma vida ótima, não sei o que, uma casa com 30 pessoas. Cresceu com os primos, aí eu te conto as lendas urbanas sobre isso depois, que Ai, foi uma... quero mais! Mas, assim, essa questão do que o eu vem depois. Né? Então, eu tenho várias histórias assim, que me chocaram na primeira vez que eu fui para a Índia. Só para falar uma delas, todo mundo estava dormindo depois do almoço, porque tem essa tradição, né, entre muitas casas, de tirar uma soneca. Eu não durmo. Eu estava lá no quarto, mas cada um dormindo no seu. Quando eu saio do quarto, tinha duas pessoas plantadas na sala. Né? E aí um era uma moça conhecida da família e um era um primo, mas eu não conhecia. Então, assim, cara, você chegou, entrou em casa e sentou e está esperando a família acordar. E ficou ali sentado esperando, entendeu? Ai, gente. Deixa eu perguntar se eu posso ir. Deixa eu tocar a campainha para ver se... Não, eu quero ir, eu vou. E aí tem várias outras histórias assim. Mas é isso, né? E aí que eu me dei conta desse lugar. E eu precisei ser transformada nesse sentido. Eu sempre fui muito minha privacidade, a minha, o Meu meu, a minha espaço. sempre fui assim. Isso aí foi assim um balde de água fria com água quente, com tudo misturado, entendeu? Ou eu aprendi a entrar no esquema, ou não tinha a mínima chance de eu me adaptar, né? Assim, seria claro que eu não vou deixar de ser eu, não vou deixar de ter os meus limites, não é isso, mas assim, eu precisei entender